Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do AI Summit Podcast. Eu sou o Muzi, sou o chairman do Instituto Valor e hoje eu estou muito feliz, porque hoje, além de a gente estar recebendo o Hugo aqui, que vai ser um palestrante do AI Summit, e ele tem coisas incríveis para falar para a gente hoje, eu estou trazendo aqui a Helena, que vai falar sobre a sua experiência na área de inteligência artificial. E eu acho isso incrível, porque mulher na inteligência artificial é algo raríssimo. Então eu vou pedir para cada um deles se apresentar, como é que é a nossa tradição aqui. E logicamente, como o Hugo é um gentleman, eu vou pedir para a Helena fazer a apresentação dela, da carreira dela. Você pode falar o tempo que você quiser. Vou ficar 1 hora. Então, muito prazer, seja bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Bom, eu sou Helena, eu sou publicitária e antropóloga, né, cientista social, me especializei em antropologia, me especializei depois em pesquisa de mercado, trabalho na Ipsos, que é uma empresa de pesquisa de mercado, uma das maiores do mundo, a gente está em 90 países, mas já há mais de 15 anos eu estou nessa área de pesquisa e me especializei em social intelligence, o social listening, que é a escuta de redes sociais, né? O que as pessoas falam, né, nas redes sociais. Então, meu trabalho é estudar temas que as pessoas discutem nas redes, estudar opinião pública nas redes, estudar opinião sobre marcas, enfim, uma infinidade de coisas, tendências e tudo mais em redes sociais, que é uma área que já bebe na fonte da inteligência artificial há muito tempo. Eu sou professora da SPM também, então dou aula lá em várias disciplinas de pós e um curso de extensão em Social Intelligence e algumas disciplinas de antropologia. E mais recentemente ganhei o chapéu lá na Ipsos, né, na empresa onde eu trabalho, de embaixadora de IA. Então, meu papel hoje é ensinar, evangelizar, não gosto muito dessa palavra, mas dar para todo mundo, todos os funcionários, base para trabalhar com a IA. E a gente tem tentado e tem conseguido, inclusive, colocar a IA em todos os processos, todas as etapas do processo de pesquisa. E a gente tem avançado muito nesse sentido. Então, depois posso contar um pouquinho mais. Não, você pode contar o tempo que você quiser, tá? Bom, mas de qualquer maneira, como a gente tem bastante tempo aqui para conversar, Hugo, prazer te conhecer pessoalmente. A gente fica nessa vida de falar por rede social, WhatsApp, Teams. Agora você está aqui comigo e está me gerando muita expectativa da tua participação. Conta um pouco aí de você, da tua carreira, dos teus projetos. Se quiser, não dá muito spoiler do que você vai falar lá no AI Summit, porque senão você estraga a festa, mas seja bem-vindo. Claro, obrigado, Muzi. Olha só, eu fico muito honrado com o seu convite, de estar aqui com você, também com a Helena. Vou falar um pouquinho de mim. Hoje eu estou como um consultor de inteligência artificial dentro da Tanger e também dentro da Sara Fértil, que é um braço da Tanger Consultoria. Eu também sou sócio fundador da 2A Consultoria, que é uma consultoria de soluções tecnológicas para a área da saúde. Você é da saúde, também sou da saúde. Eu já estou atuando nessa frente há mais de uma década. Antes de trabalhar com a saúde, eu passei por algumas empresas. Eu já trabalhei na Sul América, no Comitê Olímpico, no HSBC, no Banco Losango, na Ipiranga, dentro da Rende Ímpar, a última passagem dentro da DASA, trabalhando com todos os laboratórios e hospitais. E agora, esse ano também, lancei o meu livro de tecnologias que constroem a autoridade digital do médico 4.0 e estou trabalhando fortemente com mentoria para negócios de saúde e médicos que querem aprender inteligência artificial na prática. Como que a gente consegue implementar inteligência artificial dentro do consultório do médico, dentro da clínica do médico, dentro de todos os negócios dos profissionais de saúde do nosso país, para a gente elevar o nível da saúde do nosso país, trazendo mais precisão e mais personalização dentro da área da saúde. Então, a inteligência artificial hoje é uma frente muito forte em todos os projetos que eu estou trabalhando. E é um pouquinho disso daí. Vamos falar de inteligência artificial. Que legal, olha, muito prazer. Seja bem-vindo mais uma vez. Você só me deixou mais curioso, mas antes de você matar minha curiosidade, eu vou falar uma coisa para você, Helena. A coisa de uns 5 anos atrás, eu me rebelei contra a internet, tá certo? Eu achei que eu estava muito exposto, porque eu tenho opiniões muito contundentes sobre alguns temas, né? E aquilo ali estava me gerando mais dor
e desentendimentos do que gerando prazer, como era no início de conhecer, de reconectar pessoas e conhecer novas pessoas, né, amigos, etc. Mas eu saí do Facebook, saí do Instagram, saí de tudo, fiquei só com o LinkedIn, que é uma rede profissional, e lá eu sou o chato que só publica coisa de trabalho, né? Essa minha atitude aí foi uma atitude destemperada demais, porque eu tô me sentindo tão livre agora. Você ainda tá fora das redes? Tô fora das redes, eu tô adorando. Eu tô há 5 anos fora das redes. Olha, mas eu tenho visto muita gente nesse movimento de sair, assim, acho que depois da pandemia a gente deu uma cansada, né, de redes sociais. Foi um período que todo mundo, inclusive o nosso tempo de... Bom, o Brasil é um dos países que mais gasta tempo na internet, nas redes sociais, quando a gente compara com outros países. Não vou lembrar de cabeça agora o ranking, mas a gente está sempre ali nos top 5 países com mais tempo. Mas a pandemia deu uma esgotada mental, porque a gente não tinha o que fazer. Eu falo como se, né, no período de lockdown ali. Então, a gente começou a ver depois que a gente voltou à vida normal, muita gente tendo esse movimento de sair. E ainda vejo, vira e mexe, gente que sai, mas que volta. O difícil é não voltar, você tá resistindo. Porque tem esse movimento dos influenciadores, que muita gente se rebelando contra isso, no sentido de que eles criam expectativas e comparações que são irreais. Tem muita discussão sobre o quanto as redes sociais prejudicam a saúde mental por causa disso. E é um movimento também de gente saindo por causa disso, mas enfim. Mas no meu caso específico, eu não sinto falta nenhuma. Pelo contrário, porque você nas redes sociais você vê tanta bobagem, né, assim, tanta coisa que te prende a atenção e que não agrega nenhum valor. E eu dei uma sorte danada que durante a pandemia eu estava fazendo o meu mestrado. Então eu já tinha o que fazer, entendeu? Então eu me dediquei muito. Então, assim, eu que gosto de acordar cedo, acordava mais ou menos 4h30, 5 horas da manhã para ler, né? E eu li mais de 140 livros durante um ano de mestrado, né? E aí a partir ficava até às 9 e pouco, aí tomava café da manhã, não sei o quê, 10 horas eu começava a escrever, né? E aí à tarde, às 14 horas, tinha aula. E aí a aula ia até às 6 da tarde. Olha, não sinto falta nenhuma, tá? Eu tenho o LinkedIn porque eu acho que é uma rede social boa, interessante, e que ela não te censura, né? E você tem uma opinião, você coloca lá, não tem um editor livre, que vai lá. Pois é, você publica alguma coisa no Instagram, no Facebook, os caras vão lá e te suspende 15 dias, ou exclui a sua publicação. Fora da política, né? Não está dentro do regulamento. Pois é assim, qual é a política, né? Assim, é tudo muito nebuloso, né? Mas até que ponto, né, isso estar dentro das redes sociais é benéfico? Né? Porque eu até agora a única coisa que realmente me beneficia é o LinkedIn. Estou fazendo uma propaganda de graça para o LinkedIn, depois vocês podem patrocinar aqui o nosso programa, tá certo? Porque eu realmente vejo que agrega valor, as pessoas publicam coisas assim, muito interessantes, né? A minha equipe de marketing, né, a nossa equipe de marketing lá, ela tem a sua própria estratégia de utilizar essas redes aí de Facebook, Instagram e etc. E eu deixo eles fazerem o que eles querem, porque eu dou muita autonomia para minha equipe, mas eu não vejo resultado nenhum. Eu não vendi um ingresso para o AI Summit através de Facebook e Instagram. Então eu queria que você comentasse um pouco isso, até que ponto que isso é importante para as empresas. Que são nichos, né? Para o seu tipo de negócio, para esse tipo de evento, o LinkedIn, com certeza, é a rede que eu recomendaria como foco. Mas eu acho que o Instagram poderia trazer resultado legal. Uma coisa que eu falo até como usuária também, eu falo isso muito para os meus alunos quando eu dou aula de algoritmo, é que a gente, apesar de a gente não ter controle nenhum sobre os algoritmos, eles são moldados pelos nossos interesses. Então, dá para a gente ter algum controle nesse sentido de que o meu feed vai me mostrar aquilo que me interessa. Então, dando um exemplo bobo, no Instagram, se eu gosto, sei lá, de vídeos de gato e de receita, eu começo a ver vídeos de gato e de receita, ele vai me mostrar mais daquilo, porque o algoritmo ele quer que a minha experiência seja mais agradável e que eu gere mais cliques para anunciantes. Então, ele vai começar a minha, sei lá, se ele entender que eu sou dona de gato, não tenho gato no caso, mas ele vai começar
a me mostrar anúncios de ração para gato e de coisas que tenham a ver com culinária. Então, os algoritmos vão entendendo os nossos interesses. Isso é um perigo, uma discussão infinita também, né? Porque tem a ver com manipulação política, com uma série de coisas. Mas essas informações a gente usa, inclusive, para pesquisa hoje em dia. Então, a gente usa esses dados de algoritmos para entender quem são os consumidores de determinada categoria, quem são as pessoas que têm afinidade com alguns assuntos, por exemplo, o veganismo. Não usamos para manipular nada, jamais, assim, tudo super de acordo com a LGPD, eu não tenho acesso a dados individuais de ninguém, mas eu consigo entender perfis de pessoas que gostam de determinado assunto. Quem são os veganos no Brasil? As pessoas que têm afinidade com o veganismo. Então, eu consigo entender quem são essas pessoas, o que elas gostam, como é que elas se comportam ali na internet, que tipo de influenciadores falam melhor com elas. Então, tudo isso são usos do algoritmo que são infinitos. Eu vou te falar que as redes sociais devem estar revoltadas comigo, porque antigamente, quando eu queria comprar um sapato ou uma geladeira, você dá o clique em uma imagem, daqui a pouco vem 300 milhões do mesmo anúncio que eu não quero mais receber. Então, hoje eu já faço isso, já não sou mais incomodado. Então, Hugo, a tua experiência com inteligência artificial, você que escreveu um livro interessante aí pra gente, queria que você contasse mais um pouquinho desta experiência que você está tendo antes e pós-livro, né? E assim, como é que tem sido a sua experiência nesse não é nem evangelismo, mas é uma reeducação da classe médica com a utilização de tecnologia. Quando a gente fala de tecnologias que podem ajudar a construir a autoridade digital, seja de um médico ou de qualquer outro profissional que a gente vê trabalhando, a gente vai trabalhar, lógico, com o social. Uhum. Vou fazer uma conexão aqui com o que você acabou de colocar com a inteligência artificial. Eu acho importante a gente trazer aqui, dentro da área de social, que a inteligência artificial ela é muito além da produção de conteúdo por texto, né? Tem muita gente que ainda olha lá para o ChatGPT e fala assim, ele produz um texto, é uma inteligência artificial, mas hoje eles já estão ali produzindo imagem maravilhosas, tanto o ChatGPT como o Midjourney e outras frentes. A gente também tem inteligência artificial na produção de voz, a gente tem aí o Eleven Labs, o próprio ChatGPT tem ali dentro dele um agente do Eleven Labs que você consegue criar vozes altamente naturais. A gente tem aí o Sora, tem outras inteligências artificiais agora, o Gemini do Google vai trazer também uma produção de imagens, tem o Dream Machine agora, está recentemente lançado, fantástico para a criação de vídeos. Então, quando a gente junta esses elementos, texto para produção de conteúdo, roteirização, script, conteúdo de alta qualidade, com imagens de alta qualidade, com vídeos de alta qualidade, com essa sonorização e junta tudo isso, você vai para a parte de social levando 100% de inteligência artificial. O que faz com que as grandes redes sociais como TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, já terem ali os seus algoritmos para identificação de conteúdo que foi criado via inteligência artificial. Acho importante a gente trazer isso aqui para a mesa, porque a gente está chegando numa era que a produção de conteúdo ela já está sendo embasada, construída desde o início, podendo isso, né, ser feita com inteligência artificial. Mais à frente, a gente já teve aqui na mesa o João, da CreateAI, criando ali os agentes de inteligência artificial. Então a gente já tem agentes específicos para criar roteiro, outro para criar imagem, outro para criar o vídeo, outro para publicar, outro agente para ver como é que está o engajamento disso, quais são os indicadores daquilo dali, aquilo está dando resultado, não está dando resultado, está convertendo, não está convertendo. Então, agentes específicos de inteligência artificial, cada um atuando dentro do seu papel específico, e aí a gente conecta isso, né? A rede social, a inteligência artificial e como que isso evolui, né, dentro de uma realidade humana. Você tocou num ponto muito importante, que é as plataformas já identificarem o que é conteúdo com IA, o que não é. Exatamente. O meu filho é publicitário, e ele trocou de agência recentemente, mas a agência que ele trabalhava anterior, ela mandou muita gente embora para poder substituir roteirista e por inteligência artificial. Greve de roteirista, né, nos Estados Unidos. Você sabe o que aconteceu? A agência está dando um passo atrás no uso de IA, porque
as publicações feitas por IA começaram a ser sub-ranqueadas. Sim. Ou seja, cara, qual é a vantagem então de você substituir coisas originais por inteligência artificial quando você precisa que aquele conteúdo ganhe relevância, ganhe autoridade? Eu acho que esse é um ponto muito importante. É assim, o que eu vejo e o que eu recomendo para todos os meus mentorados, eu digo para eles assim, não façam copia e cola, pelo amor de Deus. Senão você vai criar o jornal lá. Vai cair no ranking. E assim, acima de tudo, a responsabilidade daquilo. Você estava falando em outros episódios sobre ética, sobre moral, inteligência artificial. Assim, eu falo isso para os meus mentorados, para os médicos que são meus clientes. Eu falo assim, não faça aí, pelo amor de Deus. Então, assim, um copywriter, um roteirista, uma pessoa, um profissional de criação dentro de uma agência de marketing ou dentro de uma empresa pequena, média ou grande, não faça copia e cola. A inteligência artificial ela vem ali para ser o seu super assistente, para trazer um poder cognitivo para você, para fazer você ganhar tempo, para você ter mais precisão e, acima de tudo, você conseguir personalizar aquilo que você quer. A máquina sozinha não vai conseguir fazer um bom trabalho. O humano sozinho não vai conseguir fazer um bom trabalho. Agora, se os dois trabalharem juntos, aí a gente tem o que a gente chama da era da hiperprodutividade, hiperqualidade. A gente consegue caminhar dessa maneira. O que você acha, Helena? Não, há um tempo já a gente fala de inteligência artificial humanizada. Hoje todo mundo tem falado dessa combinação de inteligência artificial e humana, porque é aí que está a riqueza. Assim, quando a gente vê essa discussão de os robôs vão roubar o nosso trabalho, hoje a gente sabe que não é bem assim, né? A gente precisa saber... Algumas profissões serão extintas, ponto. Né? Mas o nosso desafio hoje é conseguir usar bem a inteligência artificial, estar preparados e acompanhar a evolução justamente para ter essa combinação que é tão rica, né? Porque quando a gente estava falando aqui desses conteúdos subranqueados, eu vi uma notícia um tempo atrás de que a Amazon estava limitando o número de livros que um usuário sobe por semana, por dia, enfim, porque as pessoas estão gerando livros por IA e colocando aquilo para vender e é num ritmo louco, que não tem revisão, não tem inteligência humana combinada. Eles também têm um algoritmozinho aí para identificar isso. Mas você me lembrou um ponto interessante. Eu tive há pouco tempo num dos maiores eventos de e-commerce do Brasil. E aí tava lá um diretor da OpenAI. O cara veio assim, o speaker, um dos principais speakers assim do dia, né? Era ele. Ele começou a apresentação dele falando assim: pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. A inteligência artificial não vai acabar com o carnaval. Ela não vai acabar com as nossas relações humanas. Pelo contrário, ela veio justamente para trazer, para dar para o humano mais... para que ele seja mais humano. E aí como que isso vai acontecer? Porque todo mundo fica preocupado em perder emprego. Esse é um tema que já veio aqui para a mesa várias vezes e eu repito o que outras pessoas já disseram. Assim, o profissional ele não vai perder o emprego dele para a inteligência artificial. Isso é utopia. Mas o profissional de qualquer indústria, na minha visão, pode perder o emprego para aquele outro profissional que domina a inteligência artificial. É o que eu falo em todos os podcasts. Claro. Vamos fazer aqui um pensamento. Você é um diretor, é um líder de uma empresa. Você tem 2 pessoas para contratar. Mesmo nível escolar, mesma experiência, mas um domina a inteligência artificial e o outro ainda não. Qual dos 2 você vai contratar? Essa é uma reflexão que a gente tem que fazer. Quando a gente está olhando para o futuro, a gente tem que ver a tecnologia como um diferencial competitivo. E hoje ela é um diferencial competitivo. No nosso país, a gente ainda tem grande oportunidade de evoluir na inteligência artificial. A gente vem falando dela assim, em várias frentes, mas eu ainda gostaria de ouvir grandes pensadores, grandes executivos trazendo o tema de inteligência artificial para reduzir a fome, para melhorar a nossa segurança, para olhar para a nossa educação. Em outros episódios aqui a gente já falou muito da educação e eu vejo a inteligência artificial com um poder disruptivo para tirar a gente desse fosso educacional e nivelar a gente para um nível maior. Eu tô feliz pra caramba porque o Hugo fez o dever de casa, né? Você viu vários dos episódios, você tá trazendo temas... Tem muita gente boa, né, que vai pro evento, então a gente tem Você tá trazendo os temas que a gente tem discutido nos outros podcasts e eu fico muito feliz com isso porque você realmente
é um profissional fora da curva, né? Que se prepara, Sim. que eu acho que é o que falta muito hoje em dia, né? Eu costumo muito receber muito pedido de emprego, ou uma série de coisas que acontecem que as pessoas assim... Onde vai ser o AI Summit? Tá no site. Quais são os palestrantes? Tá no site. As pessoas estão preguiçosas hoje, né? Teve uma discussão aqui quando o Walter Longo estava aqui na semana passada, que a gente falou sobre aquela matéria que saiu no jornal, em que o início da matéria toda era um prompt. O início da reportagem era um prompt. Ou seja, o cara além de ter preguiça de escrever a matéria, não teve a capacidade de revisar o que ele escreveu e o editor também Não percebeu. passou direto, né? Então, Helena, você trabalha na Y, que é uma baita empresa de pesquisa, né? Na opinião sua, e assim, pode ficar à vontade para poder falar com bastante liberdade. O uso da inteligência artificial na indústria de saúde, particularmente, na indústria farmacêutica, na hospitalar, qual é o cenário, já que existe, particularmente num setor da área de saúde, uma iletralidade, né, muito grande do que diz respeito à IA. Como é que você vê esse match? Quando é que essas duas ondas vão se encontrar aí? Falta de literácia, né? Eu nem consigo dizer com propriedade sobre a área de saúde, porque eu trabalho com muitas áreas, muitas categorias de clientes, atendo automotivo, saúde, consumo, etc. Mas eu vejo que tem algumas áreas que, às vezes, podem ter mais receio. Enfim, já vi isso quando eu comecei a trabalhar com social intelligence, por exemplo, eu via muitos clientes com receio de usar dados digitais como dado de pesquisa, como dado confiável mesmo. Não era uma dados coisa sintéticos. Era uma coisa meio, é legal ver o que estão falando nas redes sociais, mas não viam aquilo como fonte de dados, de inteligência, né? Porque é o seu consumidor ali falando, né? Seu público-alvo está ali te trazendo informação. Então, eu fui vendo isso mudando ao longo do tempo, que eu acho que é o mesmo caminho da IA. Eu acho que a gente, como profissionais, enfim, toda a indústria, a gente vai se tornando especialista em IA, cada um no seu segmento. Então, eu vou me tornar cada vez mais especialista em determinados tipos de prompts para a área de redes sociais. Tenho colegas que vão se tornar especialistas em programação, usando IA. Cada um vai achando ali o seu nível de especialidade naturalmente. Mas essa resistência da indústria, de algumas categorias, ela vai sendo vencida. Assim, a gente estava comentando agora há pouco, antes de gravar o podcast, que eu fui uma vez fazer uma palestra para 400 psiquiatras sobre um estudo de saúde mental que eu fiz nas redes sociais. Então, muitos médicos depois vieram me falar... Nossa, foi uma palestra simples, assim, contando como as pessoas nas redes falam sobre depressão, como que é a experiência de um paciente de depressão e ansiedade relatada em redes sociais. Porque as redes sociais, elas têm muito uma característica de servirem como um desabafo aqui, sabe? Ao invés de um reclame aqui. Assim. É uma área de desabafo. A gente via muitos casos de pessoas que em casa não eram compreendidas pela família. A mãe fala pro filho adolescente que isso não é depressão, isso é falta de surra, isso é falta de lavar louça. Outros falam é falta de ir para a igreja, de ter alguma religião. Então, tem muita incompreensão ainda, e isso é uma coisa que também venho vendo isso mudando muito ao longo desse tempo, né, dos últimos anos. Mas quando eu fui contar essas histórias para psiquiatras, eles vieram me dizer, nossa, eu não tinha pensado que a experiência que eu tenho no consultório com o meu paciente pode ser diferente da experiência que ele relata ali nas redes sociais com outras pessoas que tratam daquele mesmo problema. Apesar do consultório dever ser um lugar, né, que as pessoas podem falar de peito aberto, sem... Mas não falam, eles não falam. Não, porque você tem receio em relação ao médico, você pode achar que aquele médico não está te tratando bem, que a consulta foi muito rápida, você pode não confiar naquele resultado, você pode ter vergonha de falar alguma coisa. As pessoas têm o Dr. Google, que vai dizer que tal remédio ou tal é melhor. Então, a gente tem que quebrar um pouco essa barreira em todas as áreas de olhar para o digital, olhar para a IA. Eu tenho uma experiência muito profunda nessa área, né? Eu sou, além da minha formação técnica, a vida inteira trabalhei na área de tecnologia e negócios, etc. Mas em um determinado momento da minha vida eu quis fazer teologia, que eu queria me aproximar mais dos aspectos espirituais e tal. E eu sou cristão evangélico, praticante, presbiteriano e tal. E aí fui fazer teologia,
no Mackenzie, e na sequência eu fui fazer o meu mestrado, e o meu mestrado era em capelania corporativa, né? E isso coincidiu com o início da pandemia, né? O que era tese, o que era teoria, passou a ser algo prático, né? E durante a pandemia nós atendemos, quando eu falo nós, eu estou falando a minha mulher, enquanto eu detalhava tecnicamente quais eram os aspectos, benefícios e riscos do atendimento espiritual, né? do acolhimento espiritual, do aconselhamento espiritual. E ela, como a Solange é presidente do Instituto, aliás, ela é muito competente, montou uma equipe incrível. E durante o processo a gente atendeu mais de 3.000 pessoas em empresas gigantescas que tinham lá o médico, tinha o psicólogo, tinha todo um aparato para poder cuidar da saúde mental das pessoas. E o nosso programa de capelania corporativa foi muito mais efetivo, né? Porque as pessoas não queriam falar com o médico, não queriam falar com o psicólogo, pelo menos da empresa, porque tinha medo de expor a sua intimidade e isso prejudicar emprego, etc. Né? Comum, e enquanto que com os capelães, né, homens e mulheres, as pessoas tinham muita liberdade de falar porque não se sentiam ameaçadas, né? E uma característica muito interessante, a maioria das pessoas queria ser atendido por texto, não queria falar por vídeo. A gente disponibilizava vários canais de comunicação, mas eles preferiam ficar teclando no WhatsApp ou mandar áudio por WhatsApp porque não queria ser visto nem ver ninguém. Entendeu? Então, assim, são as particularidades do ser humano, né? Que inclusive eu estava comentando contigo off records aqui antes do podcast começar. A Sociedade Brasileira de Cardiologia adotou a capelania corporativa, adotou a espiritualidade como um protocolo, né? Eu acredito em Deus. Eu tenho certeza que Ele me ajuda nos meus desafios. E assim, quando você confia em algo espiritual, você tem alguma coisa intangível no que você consegue acreditar e se apegar e ter aquilo ali como uma verdade. No meu caso, que eu sou cristão evangélico, eu tenho isso, a minha crença, como uma verdade, né? E às vezes as pessoas não conseguem entender isso, elas não conseguem tangibilizar. O Arnaldo, que estava aqui na semana passada nessa cadeira, ele é agnóstico, ateu, é uma mistura de coisas, né? E o pai é budista e tal, e ele fala assim, eu não consigo acreditar em nada que não seja lógico, né? E assim, como é que nasceram as árvores, né? Como é que você respira? Então são coisas que não tem ciência que explique, não é Big Bang que define isso, né? E aí eu vou entrar, Hugo, numa coisa que eu estou super animado em discutir contigo, que é esse trabalho que você está fazendo lá junto com a Tanger, junto com a embriológica, né? Sara Fértil, a reprodução humana assistida com inteligência artificial. Rapaz, isso vai dar um show no AI Summit, hein? Mas não dá spoiler, né? Não vou dar spoiler, mas assim, fazer um gancho rapidamente com o que ela falou. Quando ela falou aqui, Dr. Google me pegou, porque a gente trabalha na saúde, e você aqui trazendo também um pouco dessa empatia do paciente com a tela, né? Independente do cuidado e da necessidade do paciente, se é relacionado à religião, ou se é relacionado à saúde, mas a empatia ali com a tela. Existem até estudos científicos que alguns pacientes preferem a tela para se abrir melhor, para ir mais a fundo na necessidade dele, apenas com a tela. E aí, quem sabe, o ChatGPT daqui a pouco vai estar trazendo aí mais estudos científicos para a gente em cima disso. Mas vamos falar lá do AI Summit, o que a gente vai levar para lá. Como a gente já colocou aqui, a área da saúde, falando de inteligência artificial, tem grande potencial no nosso país e no mundo. Dentro da Tanger, a gente tem um braço que é a parte de fertilização humana, que é a Sara Fértil. Lá dentro da Sara Fértil, a gente desenvolveu um projeto que tem um agente de inteligência artificial criado especificamente para melhorar a precisão de um exame, que é o exame de espermograma, o exame de sêmen humano. O casal que hoje tem o sonho, a grande paixão de ter um filho, ele precisa passar por um processo todo médico, científico, seguindo protocolos internacionais. E aí, dentro desse contexto, a gente trouxe a inteligência artificial, criamos um agente. Esse agente ele recebeu centenas de parametrizações e trouxe até um conhecimento para dentro dele específico.
relacionado até a OMS, a todos os protocolos da OMS. Isso tudo para quê? Para que a inteligência artificial consiga melhorar a nossa precisão de um diagnóstico, a precisão de analisar um exame e com isso a gente conseguir ter a melhor conduta para aquele casal que pretende ter filhos. Isso, depois dessa inteligência artificial estar toda construída, a gente tem uma velocidade gigantesca de resposta. Isso feito dentro da plataforma da OpenAI, isso com acesso exclusivo para o médico. Se o médico fosse fazer isso, ele ia demandar uma grande quantidade de tempo. E hoje a gente consegue trazer esse agente de inteligência artificial para ser um super assistente para o médico, um super copiloto para ele. Porque além de trazer velocidade na análise das informações, trazer mais precisão, mais produtividade para ele, a gente consegue ter um resultado final com exponencialidade de qualidade. E é isso que a gente trabalha dentro da fertilização humana, lá dentro da Sara Fértil. Isso é só um agente que a gente está criando. A gente vai criar, já estamos criando outros, com outros olhares, mais personalizados e com mais precisão. Porque dentro de fertilização humana, a gente precisa trabalhar com muita precisão. Junto a isso, a gente traz a arte humana. Lá dentro a gente tem o Dr. Fernando Prado, um excelente profissional, estudiosíssimo, com uma qualidade acadêmica excepcional. E ele traz essa arte humana que a gente está falando. Ele trabalha junto com a inteligência artificial. Até porque o paciente é dele, a responsabilidade é dele. Quem toma a decisão final é ele. Mas ele traz a inteligência artificial para dar essa assistência para ele, para dar essa qualidade para ele. E aí é o homem e a máquina trabalhando juntos. Eu vejo que esse é o futuro. Não só da saúde, mas para todas as profissões. A gente está já sendo pioneiro nisso daqui no Brasil. Dentro de inteligência artificial e fertilização humana, eu não conheço ainda, posso estar errado aqui, mas não conheço nenhuma frente que esteja trabalhando nesse sentido. Legal. Antes de chamar o break, eu queria fazer uma pergunta. Sara Fértil tem a ver com a Sara de Abraão ou não? Tem a ver com... Tem sim um princípio bíblico, mas eu vou deixar essa explicação para o Dixon. Vou deixar para o Dixon. Ele já esteve por aqui, então a gente vai ter que perguntar isso ele lá no AI Summit. Vamos perguntar ele. Bom, a gente vai agora aqui pedir um pequeno break para a gente poder falar um pouquinho aqui do que vai ser o AI Summit e a gente vai dar continuidade aqui com esse painel que está incrível hoje. Muito obrigado. Até daqui a pouco. O futuro está aqui e o Brasil está na vanguarda da inovação. Apresentamos o AI Summit Brasil 2024, um evento de destaque no campo da inteligência artificial, com o tema Conectando Ideias, Criando Futuros. Reunimos os maiores especialistas para compartilhar conhecimentos e discutir o desenvolvimento ético e inovador da inteligência artificial, fomentando o conhecimento avançado, promovendo a colaboração e explorando aplicações práticas. Não perca essa oportunidade de estar na vanguarda. Inscreva-se agora. Visite aisummit.org.br para mais informações. Ok, boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui no AI Summit Podcast. Vamos agora para o segundo bloco. O Hugo deixou no ar aqui o nome da Sara Fértil, né? Eu já tenho quase que certeza que o motivo foi um motivo bíblico, né? A Sara que era infértil e eles botaram aqui a Sara Fértil, tá? Mas agora a gente quer falar com a Helena de novo aqui. Helena, eu estou super curioso, né? De como é que está sendo essa sua tarefa aí de ter sido eleita. Não sei se você foi eleita ou se você já foi contratado para ser a embaixadora de IA da Ipsos. Olha, gente, a Ipsos eu conheço, é uma empresa super séria. Um dia eu ainda vou trabalhar com ela. E eu queria saber de você essa iniciativa aqui. Eu achei uma iniciativa incrível de você ter uma embaixadora dentro do espectro de inteligência artificial, revelando aqui, pessoal, que a Helena está aqui porque ela veio para poder mostrar para vocês como é possível a mulher estar na inteligência artificial. O Instituto Valor está liderando um movimento agora que são as mulheres na IA. Falei para a Helena a dificuldade que foi de encontrar uma mulher
com bastante conhecimento em IA para ser palestrante, a gente não conseguiu, botamos lá a Paula, que é advogada, que tem conhecimento regulatório, as 4 mediadoras que vão estar lá. Eu devia ter te conhecido antes. Mas vocês, além de ter poucas mulheres que buscaram a formação de engenharia e computação, né? Agora está tendo mais, mas dos últimos 40, 30 anos que eu passei pelos diversos cursos, né? A gente não via mulher nos cursos, né? O meu MBA em Tecnologia da Informação foi em 99 e só tinha 2 mulheres na sala. A gente está falando de 24 anos, 25 anos, né? Vocês se escondem, então conta um pouquinho aqui desse desafio de ser uma embaixadora de IA e por que vocês se escondem? Não, a gente tem... Acho que existe esse histórico de poucas mulheres na tecnologia que, felizmente... É verdade isso? Está sendo vencido. Existem muitos programas de mulheres na tecnologia. Eu não sou da área de tecnologia, eu sou de humanas, publicidade, ciências sociais. Fui me enveredando por esse caminho ao longo dos anos, mas eu acho super bacana. Tem vários programas de formação de mulheres programadoras. Enfim, né? Eu acho que é um caminho que tem que ser trilhado e cada vez mais pelas mulheres, né? Mas eu acho que a gente tem... uma característica enfim, pela nossa cultura patriarcal, machista, de mulheres terem mais essa dificuldade de se mostrar mesmo para o mercado, né? Que é uma coisa que é um aprendizado para mim e para muitas mulheres que conversam comigo, de como a gente acaba não se vendendo tanto, não se valorizando tanto. Você fala muito de síndrome da impostora, que é uma coisa que atinge, sim. Eu sou... atingida por essa síndrome o tempo todo. Você, né? É uma embaixadora da... A gente sempre acha que não, isso que eu tô fazendo não é tanta coisa assim, e aí você vê um homem fazendo menos e falando, olha como eu sou incrível. Isso a gente vê o tempo todo, assim, né? Eu já me vi em situações de acharem que um homem que tinha o mesmo cargo que eu era meu chefe, porque é uma coisa de postura que a gente tem que ir aprendendo a se colocar, a se bancar, e é uma luta diária, né? Então, fica a dica para mulheres que estiverem ouvindo que a gente tem que se colocar, assim, a gente tem talento e estamos aí para botar a nossa cara para jogo, né? E eu estava conversando com você e com a Patrícia antes da gente vir para cá, daqui a pouco eu vou contar a história de como é que eu conheci a Helena. Mas eu sou esposo, pai e avô, né, de 2 mulheres e uma menina incrível, mas incrivelmente fortes, né? Então eu estou legislando, na realidade, em causa própria, porque eu realmente entendo que as mulheres precisam conquistar o seu espaço, porque eu quero ver minha filha vencer. Ela se formou há pouco tempo e ela escolheu o direito como profissão e no meio do caminho se descobriu, falou que não queria ser advogada, levou até o final sofrendo muito e foi trabalhar no mercado financeiro, onde ela se achou, né? Mas assim, eu falei para ela, Jade, vai fazer alguma coisa de tecnologia, né? Vai fazer MBA em tecnologia, vai estudar inteligência artificial. Pai, eu não quero. Não quero. Então assim, ela é um retrato, ela é um reflexo mesmo com o nosso incentivo dentro de casa para fazer isso, né? E tudo bem ela não querer. E tudo bem, tá? Mas assim, ela está trabalhando num segmento de mercado altamente usuário de alta tecnologia, né? Você vê que a inteligência artificial já está prometendo um impacto muito grande na área financeira, né? Para você poder decidir os seus investimentos, enfim, a escolha de ações por histórico dentro do teu perfil, a própria computação quântica chegando na área bancária. Você vê que você tem aí os grandes bancos já se movimentando, né? Mas para mim isso é muito doloroso, né? Perceber que esse mundo está muito machista, está muito homem, né? Eu sinto não é uma vergonha, mas é uma frustração muito grande de eu ter buscado fazer um equilíbrio de palestrantes entre homens e mulheres no AI Summit e eu ter tido tanta dificuldade em encontrar mulheres, tá? Assim como para poder encontrar participantes mulheres, né? Eu dei 80% de desconto no ingresso, eu tive 3 mulheres se inscrevendo, né? Enfim, então a gente precisa, por isso que a gente criou o movimento Mulheres na IA, que inclusive eu já vou adiantar aqui que a Helena vai ser uma das palestrantes do evento que a gente vai fazer no Cubo dia 17 de julho, tá? Então, Helena, dentro desse aspecto, você acha que é suficiente
os programas que existem, né? Você falou que existem, eu vejo assim, mulheres na tecnologia, isso, aquilo, mas cadê o resultado? Eu não estou vendo na prática o resultado de você ter mulheres na ponta. Você tem muitas mulheres CIOs, CTOs, mas esse reflexo dessa dificuldade que eu tive, né? Qual é o caminho para as mulheres que estão assistindo a gente aqui? Não, ainda é muito pouco, é um caminho que ainda é longo, ainda tem muito para trilhar. Eu tenho acompanhado muito programas de mulheres, de mentoria feminina que surgem no mercado, mulheres na liderança. A gente ainda tem déficits salariais, diferenças salariais entre homens e mulheres muito grandes aqui no Brasil, muito menos mulheres em cargos de liderança. Eu lembro, a gente gravou um podcast no Dia Internacional da Mulher, em março, e eu lembro que na véspera, de manhã, antes de gravar, eu estava no Instagram, porque além de trabalhar com redes sociais, eu passo o tempo livre nas redes sociais. E eu vi mulheres contando experiências que elas tinham vivido em entrevistas de trabalho, entrevistas de emprego, para uma vaga. Mulheres que têm filho são questionadas sobre com quem elas vão deixar o filho, quem vai levar o filho na escolinha, quem vai levar ao médico se a criança ficar doente, se ela tem rede de apoio para cuidar da criança. Enquanto para os homens a pergunta é, você tem filho? Que legal, você tem 2 filhos. Não tem nenhum questionamento nesse sentido de cuidado, porque ainda é muito atribuído o cuidado à mulher. Na pandemia, quando eu estava estudando saúde mental, a gente via, assim, os índices de ansiedade são bem maiores para mulheres. E na pandemia você teve um acréscimo de cuidado com os filhos. Então a mulher estava trabalhando em casa, fazendo home office, quando trabalha, né, fora, tendo que cuidar da alimentação das crianças do marido, fazer a criança estudar ali no homeschooling. Então é uma dupla, tripla, uma jornada contínua, né? Hoje em dia nem se fala mais de jornada dupla, tripla, é jornada contínua, que sobrecarrega muito. Principalmente para as mulheres que têm filhos. Eu não tenho filhos e eu lido com outras coisas, mas é uma carga que vocês, homens, não conseguem entender, assim, né? Como a gente foi educada de forma diferente pela nossa cultura. Então, isso tem mudado. E esses programas de mentoria feminina, de formação de mulheres em lideranças, em tecnologia, isso é super importante, assim. Muito bom. Eu tenho um trabalho com a ONU Mulheres, que eu faço, que é focado em violência, não é nem tanto em mulheres no mercado de trabalho, mas a gente tem visto como as mulheres têm... Bom, isso é muito óbvio que mulheres têm mais medo de fazer muita coisa, porque a gente está muito mais sujeita à violência, né? Mas esse trabalho, ele inclusive usa IA, eu posso até contar um pouco dele aqui, mas na pandemia os índices de violência contra a mulher cresceram, porque as pessoas em casa, enfim, a violência doméstica aumentou, porque os companheiros estavam ali em casa o tempo todo, enfim. Então, as estatísticas de violência doméstica subiram muito, e a ONU Mulheres me procurou a IPSIS aqui no Brasil, a ONU Mulheres do Panamá, para a gente criar indicadores que a gente pudesse acompanhar nas redes sociais para complementar os indicadores oficiais. Então, a gente tem os indicadores de feminicídio, né, número de mortes, enfim, números de violência doméstica, mas a gente usou IA para... Estou falando de 2020, ainda não era IA generativa, mas já estava caminhando para aí, para criar esses indicadores de como as pessoas têm falado em redes sociais sobre violência contra a mulher e ver se esses volumes de conversas estavam crescendo, se as conversas estão engajando mais. A gente fez um trabalho de entender por IA as emoções que as pessoas expressam quando elas falam. Então, né, é medo, é nojo, é vergonha, às vezes até otimismo, quando você vê um agressor sendo preso, alguma coisa assim. Então, até pensei nisso quando você falou de usar a IA para coisas boas, né? Então, para melhorar esse tipo de coisa, apesar de não ter um efeito, né, como teria com educação, por exemplo, é um tipo de coisa que é bacana da gente pensar, assim, né? Como redes sociais, inteligência artificial tem ajudado empresas como a ONU Mulheres a acompanhar os índices né, a complementar os índices de violência, entender como é que as pessoas estão lidando com a violência, e aí eles criam programas para combater a violência, né? Então, as recomendações que a gente deu, as discussões que a gente teve, eram muito ligadas a trabalhar com os homens. A gente vê aqui no Google, por exemplo, tem muitos homens buscando como saber se eu estou sendo ciumento demais, como saber se eu estou sendo agressivo, se eu estou sendo tóxico. Então, esse tipo de informação que vai circulando via redes sociais acaba chegando e
e batendo de frente num homem que não tem esse tipo de formação e vai falar, talvez isso aqui seja um problema, acho que eu preciso de ajuda, enfim. Durante a pandemia, e a gente que trabalhou com a parte de capelania corporativa, a gente percebeu isso também, né? Muitas mulheres testemunhando, né, que estavam sendo agredidas, etc. E assim, inclusive na mão dupla, né? Mulheres agredindo o marido também. Não sei se você teve esse dado menos, na mão, né? Mas teve, né? E a gente detectou isso e foi um dos motivos pelo qual a gente optou lá não utilizar nenhum tipo de tecnologia no atendimento da capelania. Porque você vê um movimento muito grande no mercado de empresas já querendo criar soluções tecnológicas, até com uso de IA, para fazer cuidado de saúde mental e etc. Né? Isso é perigoso. E a gente está se afastando disso fortemente. Mas eu quero mudar de assunto, porque eu estou muito curioso para falar com você sobre empreendedorismo. Eu vou te falar por quê. Quando eu estava vou falar dois pontos para poder te dar a base para você comentar. Quando eu estava na MS Farmacêutica, eu era o diretor de M&A e de inovação, tá? Então eu recebia uma quantidade gigantesca de propostas para poder receber investimento. Eu com muito dinheiro na mão para investir, não identifiquei empresas realmente bacanas para poder investir. De mais de 200 que a gente avaliou, 200 decks, a gente investiu em uma empresa e mesmo assim essa empresa não performou aquilo que a gente estimava, né? Por um outro lado, ainda na MS, eu tive a oportunidade de rodar muitos países e particularmente conhecer os principais hubs de investimento na saúde, né? De startups na saúde. E o que eu estou percebendo agora com o movimento de inteligência artificial e que tem sido ratificado nos diversos podcasts que a gente tem feito, de um movimento de ter aumentado o número de empreendedores, né, de startups na área da saúde, que é uma área riquíssima, né, para você poder empreender, e mais assertivos, ou seja, você está vendo um movimento muito interessante, inclusive de mulheres, né, o nível de empreendedorismo feminino aumentou muito com a inteligência artificial, né, por conta de você basicamente não ter que precisar saber programar para poder trabalhar com inteligência artificial, né? As caixinhas já vêm montadas, né? Você está vendo esse movimento? Isso está tendo algum impacto no teu negócio? Vocês querem partir para esse momento também de aproveitar esse boom de startups de IA? Sim, a gente vê, com certeza. Eu quero pegar um gancho aqui com a fala dela anterior. Eu vejo que quando a gente está falando de inteligência artificial, tecnologia ou qualquer outra frente, a mulher pode e deve estar inserida em todas elas. O Muzi acabou de colocar. Quando a gente olha para o futuro, quem falou isso recentemente, falando que para trabalhar com inteligência artificial, você não precisa ser um cientista de dados, você não precisa ser um programador. O presidente da NVIDIA falou, olha, daqui a muito pouco tempo a gente não vai precisar saber programar. Inteligência artificial vai fazer isso para a gente. No último evento da NVIDIA, ele trouxe isso para um monte de devs que estavam lá, são os desenvolvedores. Deu um buchicho danado. E aí deu um buchicho danado, e aí todo mundo falou assim, poxa, e então agora o que eu preciso fazer para trabalhar com tecnologia, com inteligência artificial? Já vou chegar no seu ponto. A lógica você precisa ter bagagem, vivência, letramento, que aí você precisa ler bastante para entender a diferença entre as palavras, e você precisa ter vivência. Para que você precisa disso? Porque você precisa dizer para a inteligência artificial o que você quer. Você precisa detalhar, você precisa dar contexto, você precisa dar background, você precisa dar missão, você precisa dar formato, você precisa dar limitação. Se você der tudo isso para ela, você vai ter uma resposta excelente. Mas não é isso que as pessoas vêm fazendo. As pessoas, no meu ponto de vista, ainda estão utilizando a inteligência artificial, as principais dela, eu estou falando do Claude AI, do Llama, do Gemini, do GPT, ainda estão utilizando como um buscador. Então, as respostas ainda são rasas. Precisa ter metodologia, precisa ter todos esses elementos que eu acabei de dizer para você, para todo mundo aqui, que para ter uma resposta boa. Mas voltando aqui para a sua pergunta, eu vejo um excelente potencial para startups não só de saúde, mas como outras indústrias. Vou falar da saúde especificamente. Fora do Brasil, a gente já vê um movimento tracionado dentro da saúde e inteligência artificial. Que frentes eu estou falando aqui? Quando a gente começa a olhar para Harvard, dentro da área de medicina, já tem um guia de uso de inteligência artificial dentro do campus.
Oxford e Cambridge também. Então, os reitores já orientam os seus alunos a utilizarem inteligência artificial, cuidando principalmente da segurança. Quando a gente vai para a área científica, e a gente está falando ali de Nature, de Biblioteca Nacional, de Associação Médica Americana, principalmente a Associação Médica Americana, eles já estão desenhando como inserir a inteligência artificial dentro dos currículos de medicina. Como levar isso para dentro da faculdade, porque eles já sabem que os alunos estão usando dentro das faculdades. O que eu conversei com 3 alunos de medicina em Harvard. O que eles fizeram? Quando começou esse hype de inteligência artificial, eles foram lá nos alunos de tecnologia para entender engenharia de prompt. O pessoal de tecnologia passou para eles como que eles usam isso, eles melhoraram a engenharia de prompt e começaram a usar. Os professores ficaram assim, apavorados com a precisão da inteligência artificial desses alunos usando isso. Por que eu estou colocando tudo isso? Quando a gente junta o mundo científico com a potencialidade de mercado, aí a gente traz inovação. Inovação para aquilo que não é novo, né? Para aquilo que ainda vai existir. E aí a gente traz, dentro da área de saúde e outras frentes, o que não existe ainda, junto com inteligência artificial, e aí a gente tem um produto para o mercado. E aí a gente pode estar falando tanto do mercado aberto, quanto principalmente onde eu vejo na área de saúde, hospitais usando mais inteligência artificial, clínicas, os próprios médicos, os médicos voltando àquela linha de a inteligência artificial é um super assistente para o médico. Quando o médico... Não é a minha inimiga. Como muito médico acha que o Google é inimigo, né? Não é. Você falou do Google e ainda existe dentro da sociedade médica uma certa preocupação com a inteligência artificial tomar o lugar do médico. Isso não vai existir. Isso não vai existir no médico. Mas aquele médico que não domina a inteligência artificial, certamente ele vai perder mercado para aquele outro que domina a inteligência artificial, porque ele tem mais precisão e mais personalização. E quem está falando isso não sou eu. Eu participei de um webinar com o vice-presidente de pesquisa da Microsoft, Peter Lee. Ele escreveu um livro que agora já está até publicado em português, A Revolução da Inteligência Artificial na Medicina. A Microsoft, hoje, ela tem 49% da OpenAI. Então, agora o ChatGPT, ele vai ser embarcado na solução de inteligência artificial da Apple. O que aconteceu? O Bill Gates, que era um grande rival do Steve Jobs, hoje, depois dele ter investido na OpenAI, ele vai entrar no coração da Apple. Que resultou numa revolta do Elon Musk. Então, olha, pública, né? Eu gosto de trazer essa notícia, é bem fresca, acho que saiu essa semana, porque a gente tem que entender, não só na saúde, mas em outras frentes, o poder da inteligência artificial, o quanto que a gente ainda tem para desbravar, para evoluir, para aprender. E voltando para a inovação, eu vejo assim um grande potencial, olhando principalmente para a saúde do nosso país. O que a gente conseguiria fazer com inteligência artificial para melhorar a saúde do nosso país? A gente tem um país continental. O médico, a restrição de quantidade de médicos por habitante é grande dentro do nosso país. Será que a gente não consegue ter um projeto de inteligência artificial para reduzir as filas do SUS, para melhorar todo o atendimento ambulatorial e clínico dos nossos brasileiros? Será que a gente não consegue criar mais projetos para melhorar a prescrição de medicamentos e tratamentos para os nossos brasileiros com inteligência artificial? Eu tenho certeza que isso é possível. Basta ter interesse político de empresários e pessoas dispostas a melhorar o nosso país utilizando inteligência artificial. É a vez dos empreendedores, então. Chegou a vez dos empreendedores. A hora é a vez. A gente está chegando no final do podcast. Vou falar que eu conheci a Helena hoje, a coisa de 2 horas atrás, viu, gente? Nem tanto, um pouquinho mais, mas foi hoje. Um pouquinho mais, tá certo? Foi hoje. Enfim, eu tinha uma reunião lá com a Patrícia Beber, que é uma querida amiga, e falei para ela que a gente precisava de fazer um movimento para as mulheres e tal. Você tem que conhecer a Helena. E eu conheci a Helena, já botei ela na parede. De surpresa, vim despreparada. Nada, você deu um show aqui. Mas assim, você
não tem o conhecimento como o Hugo tem nesse momento do que vai ser o AI Summit, tá certo? Sim. Depois você vai fazer o dever de casa, você vai ver a grandiosidade que a gente está montando para poder oferecer realmente aquilo que é o propósito do Instituto Valor, que é democratizar a informação e promover a inovação. E assim, a gente está muito casado com a inteligência artificial. Mas você agora, como uma embaixadora do Instituto Valor, como uma embaixadora do AI Summit que você se tornou à medida que você aceitou o nosso convite de participar do programa Mulheres na IA, qual a sua visão que você tem agora desses poucos minutos, horas que você teve convívio com a inteligência artificial que está sendo promovida pelo Instituto, também baseado aqui de tanto conhecimento que o Hugo trouxe? Qual é o teu sentimento agora? O que você acha que isso pode trazer de impacto para esse evento que a gente vai ter dia 2 e 3 de setembro? Eu fiquei muito animada de saber desse evento, que eu descobri hoje, né? Como a gente estava falando, eu descobri o evento. Eu tô mandando mal nas redes sociais, né? Não, eu que não estava ali no seu radar. Mas, primeiro por ter esse canal, né, esse espaço para mulheres na IA, que eu já achei super interessante, que a gente já conversou aqui, né, que você tem um grupo de mulheres na IA, enfim. E outra, é um assunto tão atual, mas desde que eu assumi esse papel, né, de ensinar as pessoas a usar, eu vejo como tem pessoas em níveis diferentes, assim, desde gente que acompanhou desde o começo, até gente que foi atrasando porque tinha medo, receio, e que está muito embrionário. Então, o meu papel hoje dentro da empresa onde eu trabalho é deixar todo mundo no mesmo nível para que todo mundo possa usar. E até quando você falou da sua filha não querer ir atrás disso, acho que ela vai ser levada em algum momento. E aí, claro, né, quem sai na frente tá na frente ali da corrida. Mas não tem como a gente fugir disso. E acho que um papel que eu tô tendo, né, como embaixadora, mas que eu gosto de ter até por ser professora, enfim, é de não fazer isso parecer que é uma coisa para programador, para quem... Eu falei, eu não tenho formação em tecnologia. Né? Mas não é mesmo. É para todo mundo, né? É um negócio super avançado para medicina, mas também é para a pessoa que está em casa vendendo bolo, e enfim, é para todo mundo. E é uma coisa diferente não é o buscador, né? Como a gente falou agora, não é para usar IA como buscador, para buscar tem o Google. Então, a gente começar a entender essa lógica, né, de como é que a gente usa, como que aquilo pode melhorar a minha vida, que é o trabalho que a gente tem feito na Ipsos já há um tempo, de entender como é que isso pode agilizar a nossa vida, assim, tornar os processos mais eficientes, mais rápidos. Hoje a gente entrega relatórios em, sei lá, uma semana, 2 dias, que a gente demoraria 10 ou mais dias para entregar. Se não for meses, talvez. Né? Então, e isso é uma coisa que todo mundo está fazendo. Então, eu gosto muito, assim, acho que hoje em dia eu falo de IA com a mesma paixão que eu sempre falei de redes sociais, porque não é para ter medo mais, assim, a gente vai ser levado para esse caminho naturalmente, assim, é incrível. Fica então um convite aqui, não só para você ser a nossa embaixadora lá no grupo de Mulheres na IA, que tem mulheres incríveis já no grupo, a gente tem um grupo já que tem mais de 50 mulheres, cada uma mais incrível que a outra, mas a gente deixa aqui o convite para a Ipsos ser uma apoiadora nossa, fala com o Marcos lá. Não precisa botar dinheiro, a gente está cheio de dinheiro aqui, a gente está ricão pra caramba, tá certo? Mas, assim, o apoio de vocês é muito legal, até para que vocês possam convidar o ecossistema de clientes, parceiros, fornecedores e prospects da Ipsos, para que eles conheçam o AI Summit e para que conheçam também o trabalho que a Ipsos está fazendo com inteligência artificial. Sim. Que é um trabalho bem legal. Aquilo que você me falou do botãozinho, que eu não vou dar spoiler aqui, porque eu não sei até que ponto isso é público. Não, posso contar, não tem problema. Né? Então conta, vai, antes de eu passar para o Hugo. Não, é que além de... A gente tem várias ferramentas de IA que a gente usa hoje para pesquisa. Então, a gente tem, por exemplo, o Ipsos Facto, que é o nosso... É o nosso ambiente em que a gente centraliza várias IAs. Então, a gente tem o ChatGPT, o Gemini, uma série de outros, quase 20, mas um ambiente privado em que nenhum dado... porque hoje tudo que eu coloco no ChatGPT aberto, ele vai alimentar a plataforma. E trabalhando com dados confidenciais de empresas, de clientes, a gente não pode usar essas plataformas abertas. Então, a gente tem um ambiente privado em que os dados de um cliente não vão alimentar a resposta da IA de outro cliente, por exemplo. E dentro da área de redes sociais, que é a que eu estou mais envolvida, a gente tem uma ferramenta que é a Sintese, que é a nossa plataforma de monitorar redes sociais, que a gente já transformou os prompts em botões. Então, ao invés de eu ir lá escrever, eu quero que você gere
compreenda quais são as necessidades não atendidas dos consumidores de beleza, nananã. Eu aperto um botão que é necessidades não atendidas e pá, ele gera em menos de 1 minuto, assim, a partir de uma base de dados de redes sociais, de posts de consumidores. E aí com coisas super avançadas, assim, com coisas que são mais emocionais, sabe? E é bem bacana, assim. Então são avanços que todo dia estão chegando e que são incríveis. Eu estou emocionado e estou muito animado em você ter embarcado aqui junto com a gente. Eu estou numa ansiedade danada para chegar no dia 17 de julho e ver lá você brilhando muito lá e falando com a opção de mulheres lá que vai estar presente. Fala assim, olha, venham para IACA e está aqui para abraçar vocês. Hugo, você que já está comigo nessa jornada há alguns meses, né? É um prazer estar nessa expectativa, jornada. Porque você me surpreendeu pra caramba o conhecimento que você tem de inteligência artificial, o show que você deu aqui hoje no podcast. O que você acha que o AI Summit vai agregar na tua vida, na vida da Tanger, na vida da Sara Fértil, na vida das pessoas que vão participar? Porque assim, a Helena me perguntou qual é o objetivo do AI Summit, né? São 2 objetivos muito simples, tá? A gente quer mostrar para as pessoas físicas que eles precisam se capacitar, porque na hora de uma empresa escolher quem sabe IA e quem não sabe, vai escolher o cara que sabe, certamente, né? E também o segundo objetivo é falar para as pessoas jurídicas que estão com o projeto na gaveta. Tira o projeto da gaveta e começa a implementar e faz investimento, porque esse é o futuro, senão você vai acabar perdendo para o seu concorrente, perdendo o mercado. Mas eu queria saber da tua expectativa, do que você percebeu até agora em termos de pré-produção, porque para mim desde já é uma honra te receber lá, Hugo. Estou muito surpreso, muito feliz de você ter vindo aqui no podcast. Estou uma ansiedade danada para te ver brilhando lá no AI Summit. Que isso, a honra é toda minha, Muzi. Prazer estar aqui com você. Prazer estar com todo mundo lá no AI Summit. Prazer também, Helena, te conhecer aqui, estar com você, a gente conversando. Vou dividir aqui a minha fala em 2 olhares. Vou colocar primeiro o olhar nas pessoas. Quando a gente fala de pessoas, eu quero fazer só um off-topic aqui, que a gente às vezes fala de inteligência artificial como se fosse com um olhar de ficção científica. Mas assim, em novembro de 2022, a OpenAI, ela democratizou a inteligência artificial para cada CPF do mundo. Então, quem hoje ainda não usou, eu recomendo que use, eu recomendo que brinque, eu recomendo que analise. Por que eu estou falando isso? Quero deixar já aqui um beijo para o meu filho Antônio. Meu filho, junto com a minha esposa Melina, também um beijo para ela. O meu filho de 6 anos, ele usa inteligência artificial. Outro dia... Alice também. Outro dia, ele virou para mim e falou assim, pai, o que é inteligência artificial? Eu falei assim, caramba, como é que eu vou explicar inteligência artificial para uma criança de 6 anos? Eu virei para ele e falei assim, filho, vou te dar uma dica. Ó, primeira coisa aqui, contexto. Você vai chegar para o ChatGPT, ele já usa por áudio, ele sabe ler, mas ele usa por áudio. Então, conversando. Ele foi lá, apertou o botãozinho, ChatGPT, eu quero saber, uma criança de 6 anos, que é completamente diferente a resposta que ele vai dar. Uma criança de 6 anos quer saber o que é inteligência artificial. Você sabe qual foi a primeira resposta do ChatGPT para ele? Primeira coisa, para a gente entender o nível de evolução de uma LLM, foi para ele assim, uau, que legal essa pergunta que você fez. Eu vou te explicar. Aí explicou direitinho como se fosse para uma criança de 6 anos. Então hoje, quando meu filho me pergunta alguma coisa que eu não sei, ou eu já vi recentemente, daqui a pouco a gente vai estar com as evoluções tanto do ChatGPT como do Gemini, que ele vai estar vendo, né, a tela, a câmera do celular, vai ver o que a gente está fazendo. O Google já liberou isso, a OpenAI vai liberar daqui a pouco tempo. Então a inteligência artificial vai ser capaz de ver e entender aquilo que está mostrando na tela. Vai ser um super professor para o meu filho. Eu posso mostrar o exercício dele ali e pedir para aquela inteligência artificial ser um professor para uma criança de 6 anos, seja para o que for, português, matemática, inglês, enfim. Mas, voltando aqui para o AI, isso aqui é só para contextualizar que as pessoas, na minha visão, podem e devem utilizar cada vez mais a inteligência artificial. Ela veio para liberar, para somar
itens positivos para a nossa humanidade. A inteligência artificial ela veio para liberar mais tempo para você ler um livro, para você ficar com a sua esposa, para você se divertir, para você brincar com o seu filho. As rotinas, aquelas coisas que tomam mais o seu tempo, a inteligência artificial, em muito pouco tempo, na minha visão, vai conseguir fazer isso muito bem para você. Falando agora das empresas, eu penso que assim, inteligência artificial é um tema ainda muito recente no nosso país e no mundo, desde novembro de 2022 que teve esse boom com a OpenAI, e as empresas elas ainda não têm profissional formado no mercado. Não existe. Há pouco tempo, eu acho que a gente começou a ter alguns MBAs, algumas pós-graduações em inteligência artificial. Então, não existe profissional ainda para atender a demanda de inovação, a demanda de processos, a demanda de qualidade dentro das empresas. Não existe. As pessoas precisam se desenvolver, precisam estudar, precisam ganhar bagagem. O AI Summit é uma excelente oportunidade para quem é da área de saúde ver uma outra indústria, o que está sendo feito lá. Quem é da área de saúde vai ver o que está sendo feito em saúde. Quem é de outra área vai lá para aprender. Educação, de mídia, de indústria, né? Então, assim, você que é de uma empresa, ou você que quer aprender sobre inteligência artificial, vai no evento, porque lá você vai ver experts, pessoas que já estão alguns passos mais à frente, que já estão implementando projetos, que já estão vendo as dificuldades, que já estão vendo casos de usos reais, como que funciona, o que vem por aí. Tudo isso você vai poder estar num evento e abrir a sua cabeça para despertar esse olhar para a inteligência artificial, que tem um potencial gigantesco ainda pela frente. E a cada vez que a gente vê uma grande Big Tech dessa liberar uma nova atualização da sua LLM, que é a sua inteligência artificial, a gente começa a perceber novas possibilidades. Então, assim, para concluir, você que ainda não se inscreveu no AI Summit, inscreva-se, vá aprender, vá trocar, vá conhecer pessoas e vá fazer a sua imersão em inteligência artificial para que você consiga desfrutar dessa tecnologia que vem assim revolucionando o mundo. Hugo, obrigado, estou emocionado aqui com tanta coisa bacana que você percebeu. A gente chega então aqui ao final do AI Summit Podcast. Eu realmente estou muito surpreso com o nível dos dois convidados aqui hoje. O nível de conhecimento que vocês trouxeram foi algo realmente surpreendente. Não conhecia pessoalmente, né? Então é diferente de você fazer um podcast com o Dixon que você conhece há 30 anos, né? Mas foi muito legal, queria agradecer vocês, queria agradecer a empresa que liberou vocês para vir para cá. Desejo um baita do sucesso para você lá com a tua empresa, mais a Posso mandar um abraço aqui pro Dixon também? Deve. Mandar um abraço pro Dixon, pro Alexandre. O Dixon falou para assim, leva o Hugo para jantar, para ele não ficar sozinho. Vamos jantar daqui a pouco, então. Obrigado, dá um abraço no Marcos lá. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Então a gente fica por aqui hoje. Foi um podcast realmente incrível e eu queria muito que vocês assistissem cada minuto desse podcast, que valeu a pena para mim e eu acho que vai valer muito a pena para você. Muito obrigado, boa noite a todos e até o nosso próximo encontro. Até logo. O futuro está aqui e o Brasil está na vanguarda da inovação. Apresentamos o AI Summit Brasil 2024, um evento de destaque no campo da inteligência artificial, com o tema Conectando Ideias, Criando Futuros. Reunimos os maiores especialistas para compartilhar conhecimentos e discutir o desenvolvimento ético e inovador da inteligência artificial, fomentando o conhecimento avançado, promovendo a colaboração e explorando aplicações práticas. Não perca essa oportunidade de estar na vanguarda. Inscreva-se agora. Visite aisummit.org.br para mais informações.